Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como já sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de prosseguir em nossos estudos, consulta e pesquisa do livro Dos Espíritos, que é o livro básico da codificação do Espiritismo, que foi publicado por Allan Kardec. Para os que não sabem, o codificador do Espiritismo foi publicada a primeira edição desta obra a 18 de abril de 1857, em Paris, na França, onde teve uma repercussão estrondosa naquela época. E hoje, a partir da questão 134, que é o tema a alma humana, ou seja, a alma, que é o objeto de estudo da ciência do Espiritismo. Porque, como nós sabemos, toda ciência, toda religião, toda filosofia tem um objeto de estudo, todas elas. E o objeto de estudo da ciência espírita é a alma, o espírito. O espírito não é uma abstração, o espírito não é um ser abstrato. O espiritismo apresenta o espírito como um ser concreto, real, que tem a existência própria. Se remeter o espírito para estudo e análise da gramática, a gramática vai dizer que a alma, o espírito, é um substantivo concreto. Por quê? Porque tem existência real, tem existência própria. Então, é uma realidade, é uma verdade real que se pode provar. Então, cai naquilo que a gramática chama é um substantivo concreto, porque tem existência própria, existência real. O substantivo abstrato é aquilo que tem existência na imaginação, mas não existe no concreto. E o espírito existe no concreto. Os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Logo, eles têm existência própria. Abrindo parêntese, gostaríamos de enquadrar também na gramática portuguesa Deus. Deus não é um ser, diríamos, abstrato, que existe apenas na imaginação. Deus é a inteligência suprema do universo, conforme nos ensina o Espiritismo, é a causa, não é o acaso criador, é a causa sem causa, é a causa criadora de tudo e de todas as coisas, do universo. Logo, ele é um ser, aliás, não gostamos de dizer um ser. Deus é a inteligência suprema do universo, logo não é abstrato. Na definição da gramática, ele é concreto, mas não é um ser que se pega, nem tem aparência humana. Deus não tem configuração humana com o homem, não é. Logo, ele tem existência própria, é real, e se conhece Deus, prova-se a existência de Deus, não com ele se apresentando, porque ele não é forma humana, mas através dos efeitos, porque todo efeito tem suas causas.
Os efeitos é a própria natureza, o universo que ninguém criou. Este é Deus, que é um substantivo concreto e não abstrato. Não é uma abstração do pensamento, é real. Esse é o Deus. Fechamos o parênteses. E vamos para o estudo aqui da alma, que a partir, o tema é a alma, o que é a alma? O que é a alma? Se a alma existe, como ela se comporta, a alma é o que? É o espírito reencarnado. Todo espírito reencarnado, na visão espírita, chama-se alma. Depois da morte passa a ser espírito, subentendendo-se, conforme nos ensina a doutrina espírita, que os espíritos, além de serem uma das grandes forças da natureza, é a alma dos homens que viveram aqui na Terra. Este é o espírito. E a partir da questão 134, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pergunta aos espíritos superiores, pergunta a eles, que é a alma. E os espíritos superiores, através de médiuns, responderam: um espírito encarnado, chama-se alma. E na questão seguinte, Allan Kardec insiste para ampliar os esclarecimentos, que era a alma antes de se unir ao corpo material, antes de se unir pelo nascimento. O que era a alma? O espírito superior responde: espírito. Logo, é espírito a alma antes de se unir ao corpo. Está no mundo espiritual, no invisível. E pergunta novamente a Allan Kardec: as almas e os espíritos são, portanto, identicamente a mesma coisa? E os espíritos respondem: sim, são a mesma coisa, com a diferença de que as almas são apenas os espíritos. Antes de se unir ao corpo, o espírito é espírito. A alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível. Quer dizer, a espiritualidade, o universo, porque a habitação dos espíritos desencarnados, a habitação é o universo, sem fronteira e sem limite. É a visão do Espiritismo. E que essas almas revestem temporariamente um envoltório carnal, o corpo, para se purificarem e se esclarecerem. Quer dizer, para o aprendizado, é o que se chama a reencarnação, a volta do espírito para um novo corpo, uma nova matéria que passa a se chamar alma. Com a morte passa a se chamar espírito, porque dá retorno ao mundo espiritual, à liberdade. E na questão seguinte, que é a questão 135, Allan Kardec, então, volta a perguntar aos espíritos da codificação: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Ora, o homem possui, além da alma, além do espírito e do corpo material, ele possui outra coisa? E os espíritos respondem: possui sim. Existe no homem o elo que une a alma do espírito ao corpo material. E que elemento é este? Que é um terceiro elemento. O primeiro é a alma, o segundo é o corpo, mas existe um outro elemento que une, liga, conecta, forma uma espécie de ponte entre o espírito, propriamente dito, e o corpo material. Como se chama? Aí os espíritos respondem: há o elo que une a alma e o corpo. Qual a natureza desse elo, esse intermediário? É o que Kardec pergunta, e os espíritos respondem: esse elo de ligação
é um elo semimaterial, quer dizer, ele é constituído de matéria orgânica e matéria fluídica própria do mundo espiritual. Por isso é que diz semimaterial, isto é, intermediária entre o espírito e o corpo. E é preciso, acrescenta o espírito, e é preciso que assim seja, para que eles possam comunicar-se um com o outro. É através desse elo, que é o corpo espiritual, perispírito, que Kardec chama, desse elo que o espírito propriamente dito age, interage sobre a matéria e reciprocamente. O corpo reage sobre o espírito e o espírito simultaneamente reage sobre o corpo material, onde o espírito está reencarnado. Através de quê? Através desse elo, que é o perispírito, que Allan Kardec chamou, deu o nome de perispírito. E continua Allan Kardec perguntando ao espírito elevado, aos espíritos superiores: o homem é assim? Pergunta Kardec. O homem, então, é assim, formado de 3 partes essenciais? Kardec acrescenta: primeiro, o corpo, o ser material, análogo ao dos animais. O corpo do homem é como o dos animais, formado dos mesmos elementos e animado pelo mesmo princípio vital. Pergunta, aí Kardec diz mais, descrevendo o corpo do homem: a alma, espírito encarnado, cujo corpo é a habitação. Terceiro, o homem se constitui de 3 partes: o princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Diz Kardec: tais são no fruto o germe, o perisperma e a casca. Agora vem a pergunta de Allan Kardec. Ele expôs como é o homem que se constitui de 3 partes: alma, perispírito, que é o intermediário, o elo, e corpo material. Isso constitui um indivíduo humano, o ser humano, que é um espírito reencarnado. Aí Kardec agora vai confirmar, fazendo a pergunta, na questão 136. A alma é independente do princípio vital? Ou depende do princípio vital? A alma, o ser inteligente, o espírito? Aí o espírito responde. Aí Kardec volta a perguntar: o corpo pode existir sem a alma? Acrescentando a mesma pergunta: o corpo é apenas um envoltório, repetimos-lo incessantemente. Mas o corpo pode existir sem a alma? Aí vem a resposta dos espíritos superiores da sabedoria: sim. Entretanto, desde que o corpo cesse de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, porque a criança ainda não nasceu. Então não tem nada de definitivo, por isso é que se dão os abortos. Enquanto que, depois que esta união, espírito e corpo, foi estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma e a alma deixa o corpo. Não há mais ligação. E acrescenta o espírito na resposta: a vida do corpo, a vida orgânica, pode animar um corpo sem alma. Porém, a alma, o espírito, não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. Não pode. E ele mostra, então, aí, que a morte da matéria, do corpo, é que provoca a saída do espírito. Não é a saída do espírito que provoca a morte do corpo, como muita gente pensa, é
o que? A demolição do corpo, a queda do corpo que se vira cadáver, que faz com que o espírito não mais habite naquele corpo. Por quê? Acrescentando a resposta do espírito. Por quê? Porque o corpo é uma casa, é a morada da alma, a morada do espírito. Se a casa desaba, o morador não tem mais condição de habitar naquela casa. Isso é uma analogia para esclarecer melhor a resposta dos espíritos. Que ele diz, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida, quer dizer, um cadáver, um defunto. Como é que pode a alma habitar mais no defunto? Se o defunto é a casa demolida, destruída. E Allan Kardec volta então a perguntar que seria o nosso corpo se não tivesse alma. O espírito responde, seria uma massa de carne sem inteligência, um fardo de carne, apenas uma massa, um fardo sem inteligência, sem as faculdades próprias do espírito. Seria só um defunto, um cadáver, uma massa de carne que vai apodrecer. Seria tudo o que quiserdes, exceto um homem, porque o homem é o espírito reencarnado. E na questão 137, Allan Kardec volta a perguntar, o mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes, simultaneamente? Pode um espírito reencarnar em 2 corpos ao mesmo tempo? 2 crianças, uma aqui e ali, e ser um espírito só para animar as 2 crianças simultaneamente? É a pergunta. E os espíritos respondem, não. Não. O espírito é indivisível e não pode animar ao mesmo tempo 2 seres distintos. Vê o Livro dos Médiuns, capítulo Bicorporidade e Transfiguração. Não pode um só espírito habitar 2 crianças. Cada criança que nasce é um espírito reencarnado. Cada criança que dá o grito para viver, o choro do nascimento, é alguém que morreu, ou seja, é o espírito, é a alma de um defunto, de um cadáver, de uma pessoa que morreu no passado e volta hoje como criança, porque os espíritos não reencarnam em velhos, como velhos reencarnam sempre em criança, não é de outra forma. E na questão 138, Allan Kardec volta a perguntar, o que se deve pensar da opinião, do ponto de vista, daqueles que veem a alma como um princípio da vida material, um princípio. O que se deve pensar dessa opinião? Daqueles que dizem que a alma é apenas um princípio da vida material. Resposta: é uma questão de palavras. Não nos atemos a isso. Começai por vos entenderdes a vós próprios. E continua Kardec para, então, encerrar. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que esta contradição? A pergunta de Kardec é que alguns sábios da antiguidade, alguns filósofos, definindo a alma, concluíram que a alma, se existe, é uma centelha anímica, alma emanada do grande todo que seria Deus. Quer dizer, cada alma seria um fragmento de Deus. Depois da morte, esse fragmento voltaria para Deus. Essa é a pergunta. Por que esta contradição? E os espíritos respondem, não há contradição. Isso depende da acepção,
das palavras. Porque não tendes vocês uma palavra para cada coisa? Aí Kardec faz um comentário de rodapé, dizendo: a palavra alma é empregada para exprimir coisas muito diferentes. Uns a chamam assim o princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada um absorve uma porção após a morte, uma porção que, depois da morte, retorna à massa da qual saiu. Esta ideia, diz Kardec, não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. E encerra Kardec: é a este ser que igualmente se chama alma. E nesta acepção que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando definições diferentes da alma, aí vem a visão, a conclusão dos espíritos superiores, que nada tem a ver com estas outras que Kardec falou. Dando definições diferentes da alma, os espíritos superiores falaram de acordo com a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrestres do mundo, das quais ainda estavam mais ou menos imbuídos os homens sábios. Isso se deve à insuficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia. E daí a origem de uma enormidade de equívocos, de erros e discussões sobre a alma. Eis porque os espíritos superiores nos dizem, nos ensinam para nos entendermos, primeiro com relação às palavras. Isso significa dizer que a teoria de muitos sábios é que se existe alma, ela parte de quê? É um fragmento, como dissemos no começo, um fragmento, um minúsculo fragmento que sai do próprio Deus para reencarnar. Depois da morte volta para o próprio Deus. Isso é uma forma de panteísmo, que sai do todo e depois volta para o todo. Mas a doutrina espírita ensina diferente, não ensina o paganismo, não ensina o panteísmo, porque o panteísmo, na visão espírita, é uma variante do materialismo. E o espiritismo não ensina assim. O espiritismo ensina que as almas, os espíritos, são criação de Deus e que sai do elemento inteligente do universo. É formado por átomos de inteligência, a alma anímica, mas não sai de Deus. As almas, os espíritos, são criação de Deus, mas não sai do próprio Deus. Como um quadro não é o próprio artista, um desenho não é o próprio desenhista. O desenho é da autoria do desenhista, a pintura é da autoria do pintor, mas não é o próprio pintor. É a analogia, é dentro dessa analogia que o Espiritismo nos ensina. Deus não, os espíritos não saem de Deus, fragmento de Deus, pedacinho de Deus, e depois volta para Deus. Não, é criação de Deus. Deus criou os espíritos, mas os espíritos não são Deus. E nem Deus são os espíritos. A criação é de Deus, mas a criação não é o próprio Deus, como o próprio Deus não é a criação. A criação é o que? Gerada por Deus, criada por Deus, e assim são os espíritos. E Allan Kardec, na questão 140, para esclarecer melhor, pergunta: que se deve pensar da teoria da alma subdividida, subpartida, em tantas partes quantas são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Se a alma é subdividida, aí os espíritos respondem:
Isto também, Kardec, depende do sentido que se atribua à palavra alma. Tem razão se a entende como fluido vital, mas não é. Se a entende como espírito encarnado, enganam-se. Não é verdade. Já o dissemos, o espírito é indivisível, criação do próprio Deus, não é o próprio Deus, mas criação de Deus. Ele transmite, o espírito, quando está reencarnado, transmite o movimento aos órgãos, através do fluido intermediário, sem que para isso se divida, porque o comando do corpo, da matéria, é o espírito que comanda, que domina, que dirige o corpo. Não é o corpo que dirige a alma, é a alma que dirige o corpo, porque é a habitante do corpo. Todavia, há espírito que der esta definição. E então nós chegamos hoje ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, e cujo tema no Livro dos Espíritos é a alma, como o Espiritismo define a alma humana. O que é a alma humana? Não é? A função da alma, criação da alma, que a alma é espírito reencarnado. Nós somos alma, na visão espírita, e que o homem aqui na Terra, ele se compõe de 3 partes: espírito, perispírito e corpo material. No mundo espiritual, ele só se compõe de 2, espírito e perispírito, que é uma clonagem desse corpo material. Este aqui, a alma, depois da morte, continua com essa visão aqui, da mesma forma, mas são 2, espírito e perispírito, que é o corpo espiritual, lá do outro lado da vida, para poder o espírito se distinguir entre uma multidão incalculável de outros espíritos que viveram aqui na Terra também. E então hoje nós encerramos o programa Encontro com o Espiritismo, que ainda é a continuidade de estudos e pesquisa de O Livro dos Espíritos. E o tema de hoje, voltamos, é a alma humana na visão espírita. Muita paz para todos, e retornaremos com o Encontro com o Espiritismo,